Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o amigo Panda e hoje a gente vai continuar a segunda parte daquela nossa aula sobre multímetro e vamos também aprender a como fazer alguns testes, mesmo de alguns tipos de componentes, padrões da eletrônica, sem a utilização do multímetro, ok? Você tendo aquela nossa amiga aqui, né, a protoboard, como a gente já conhece. Bom, inicialmente vamos falar um pouco mais sobre o multímetro, de algumas informações que eram para ter sido passadas na aula anterior, mas o tempo urgiu e não deu tempo da gente ver, né? Quanto à questão da categoria do multímetro que você vai comprar, né? Por exemplo, esse multímetro aqui que nós estamos vendo é um multímetro importado, então ele não segue algumas normas brasileiras de categorias. Então, quais seriam essas categorias, né? Então, vamos colocar aqui, no caso, categorias, né, de multímetro. Bom, a priori nós temos 4 categorias principais de multímetro no nosso país. Nós temos a categoria 1, tá? Que é uma categoria mais para eletrônicos sensíveis, tá? Eletrônicos sensíveis, tá bom? Que seriam equipamentos de SMI, SMD, placas digitais e tudo mais, tá? É o caso, por exemplo, de alguns desses componentes que a gente está também trabalhando e vendo aqui, tá bom? Então, geralmente são menores, esses multímetros da categoria 1 são menores, ou até menor que esse, que mede algumas questões de resistências menores, capacitâncias e tudo mais. O EDC-meter, por exemplo, que a gente ainda vai ver aqui no curso, que é o leitor de capacitância, então ele também está nessa categoria aqui, categoria 1. Geralmente esses de categoria 1, eles têm poucas medições, porque ele tem uma abrangência de medição mais específica para forças eletrônicas específicas, tá? Por isso que é categoria 1. Nós temos também o categoria 2, tá? O categoria 2, ele é mais, no caso, ele já vai entrar na parte de redes internas, tá? No caso de redes elétricas internas, como eu estou colocando aqui, tá? E ele também vai entrar na parte de eletrônica padrão, tá? Ele vai entrar na parte de eletrônica de potência, que seria o que? Já isoladores, já seria a questão de isoladores, estabilizadores, no breaks ou equipamentos que tem a ver com a questão da estabilização da energia elétrica interna de uma rede elétrica interna da sua casa, tá? Nós temos a categoria, outra categoria que é a categoria 3, ok? Que é uma categoria voltada somente para redes, tá? Redes elétricas, mas veja bem, não é aquela redezinha de tomada que a gente está pensando lá na nossa casa, tá? É a rede elétrica de circuitos, tá bom? Aí você já vai medir alta amperagem, já um pouco altas tensões, já na faixa de 220 e assim por diante. Então já vai voltar mais para esse tipo de necessidade. É o caso do amperímetro, tem um amperímetro de classe 3 e tem um amperímetro de classe 4, que nós vamos ver aqui agora, tá? Já a classe 4, que é essa classe aqui, ó, tá, de multímetro, é mais voltado para redes elétricas, tá? Redes de alta tensão, tá bom? São já multímetros que são feitos para redes de alta tensão elétrica. É o caso do poste, que você está lá fora, as fiações externas de rua, barramentos, né? Barramentos também está na categoria 3, é muito usado para a categoria 3, a questão de barramentos, mas também o 4 pode ser usado para barramentos de redes elétricas, tá? Então, essencialmente, nós temos essas 4 categorias aí. Agora, é claro que a 2 e a 3 é a mais, essas duas aqui, né? A 2 e a 3 é a mais utilizada e o mais vendido, né? Porque o 4 é para o cara que trabalha lá na rede de alta de distribuição de rua elétrica. O 1, a gente sabe que são aparelhos já dedicados a cada tipo de medição. Então, são aparelhos já mais específicos, tá? Que a gente vai ver alguns deles aqui no decorrer do curso. E esses outros aqui, eles já são usados mais para as questões de medições internas, tá? Esse 2 é o mais útil para vocês aqui no curso. Por quê? Porque ele, além de medir algumas forças eletrônicas internas dos aparelhos, ele mede também potência, como nós já vimos, né? E
Depois você que se quiser trabalhar já com redes elétricas específicas, redes de tensão e alta tensão, então você já trabalha com o 3 e o 4, tá? Então fica aí a dica de quais são as categorias. Agora, como eu posso saber qual é a categoria do meu multímetro? Normalmente vem escrito em algum lugar no multímetro, tá? Tem que vir escrito em algum lugar. Deixa eu ver se eu tenho outro multímetro aqui que tenha escrito, né, a categoria dele. Deixa eu ver aqui. Esse daqui pelo menos é nacional, né, e respeita certas normas. E vamos ver se tem escrito a categoria dele aqui. Procurando aqui, tá aqui, ó. A gente pode ver nesse multímetro aqui que bem aqui tem escrito, ó, categoria 2 nesse multímetro. Ele é nacional, né? Deixa eu ampliar com a lupa aqui para vocês verem. Ele é nacional, portanto ele tem que obedecer à categoria 2, como você pode ver ali, ó. Categoria 2, né? Até 1000 volts. Então esse aqui é categoria 2, tá? Esse aqui, como é importado, ele não tem aqui especificando em canto nenhum a categoria dele. Às vezes vem na frente, às vezes vem atrás, mas nem aqui, ó, nem aqui especifica, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Não tem, tá? Então, como é importado, ele já segue outras normas de outros países, então já não tem a categoria. Mas esse aqui, que é nacional, como você pode ver, está aqui a categoria dele, tá bom? Então existem essas diferenças de categoria para os multímetros, tá? Muito bem, então vamos seguir adiante. E agora nós vamos aprender como é que a gente faz alguns testes sem ter um multímetro, né? Sem ter o uso do multímetro aqui que está do nosso lado, né? Eu não tenho, tá? Eu tenho que testar algum componente no meu laboratório, meu multímetro deu defeito, e agora como é que fica, né? Bom, então nesse caso eu vou ter a protoboard, que a gente já vimos nas aulas anteriores, e com essa protoboard alguns pequenos testes eu já consigo fazer em alguns pequenos componentes, né? É claro que para isso eu tenho que ter ou uma fonte de energia aqui de 9 volts, ou eu tenho que ter uma fonte de energia aqui de 3 volts, né? Eu tenho duas pilhas de 1.5 e tenho aqui a fonte de energia de 9 volts, ok? Bom, então o primeiro componente e o mais conhecido de todos, né, que todo mundo conhece aqui, é o LED. O LED é muito simples de testar. Porque se eu não tiver aqui o multímetro, que eu vou até afastar um pouco, fazer de conta que eu não tenho ele, como é que eu vou testar o LED? Bom, a gente sabe que o LED ele tem uma tolerância que varia entre 4 e 5 volts a perto de meio ampere, para ele não queimar, né? Então eu não vou testar aqui na bateria de 9. Eu posso até testar, mas eu vou ter que fazer uma defasagem do circuito aqui, tá? Então o LED eu posso testar diretamente numa fonte de 3 volts, já que ele tem essa tolerância de 3 volts. Então vamos fazer isso na protoboard agora aqui. Eu vou ligar aqui o positivo, né, numa posição aqui, certo? Vou ligar o negativo numa outra posição. E só relembrando que a gente já estudamos aqui em algumas explicações que a protoboard funciona da seguinte forma, né? Cada linha dessa da protoboard, deixa eu pegar aqui para a gente entender melhor. Cada linha dessa aqui da protoboard, ó, conforme a gente já estudou, cada linha dessa aqui, ela é um conjunto que dá contatos entre si. Então, por exemplo, se eu ligar aqui, todos esses vão dar contato. Como eu liguei aqui, todos esses aqui vão dar contato. Então, cada conjunto de 5 buraquinhos desses daqui vai te dar a possibilidade de tu conectar qualquer coisa e se comunicar com o que tiver conectado nessa linha aqui, ok? Bom, então vamos lá. Então, no caso do LED, né, como aqui desse LED aqui o positivo com certeza é o amarelo e o negativo é o preto, então vamos conectar ali amarelo e preto, e amarelo e branco, né? Então vamos lá, conectar aqui, primeiro um lado e o outro, embora ver se ele acende, né? Vamos ver se ele acende aqui. Mas deixa eu só melhorar aqui a perrinha dele, senão não entra no buraquinho lá. Ok. Bom, não acendeu, ó. Certo? Era para ter acendido. Aqui era para ter acendido o LED. Vamos tentar inverter aqui. Vai ver que colocaram os fios na conexão errada.
acendeu, tá aí, ó. É que realmente conectaram os fios na ordem errada nesse LED aqui, que o branco aqui é o negativo aí no caso. Então tá aí conectado certinho aí, ó. Tá o branco com negativo e o amarelo com positivo. Então a gente vê aqui que o LED acendeu, né? Apagou agora que eu desconectei. Desconectar ele de novo. Perninha teimosa, essa do LED aqui. Vamos conectar primeiro uma. Vamos conectar aqui uma. E depois a outra. Tá aqui acendendo novamente o nosso amigo LED. Então, testar LED é muito fácil, tá? Vou pegar até um outro aqui. Vamos pegar um outro. Deixa eu achar aqui um outro. Eu vou pegar até esse aqui, ó, que esse aqui é um LED de duas cores, né? Ele pode acender em duas cores diferentes. Então, cada conjunto de terminal aqui vai me dar uma cor diferente. Então, vamos ver, vamos testar esse aqui também, né? Vamos testar. Deixa eu só preparar as perninhas dele. E vamos lá testar esse aqui também, ó. Aqui positivo. E vamos ver se ele acende aqui no negativo. Não acendeu, correto? Então é bem provável que esteja invertida aqui a polaridade. Então vamos inverter de novo aqui. Aqui. Aí acendeu, ó. Acendeu no laranja, né? Agora vamos fazer a mesma coisa, mas acendendo para outra polaridade lá, né? Para ver a cor, que ele vai acender uma outra cor. Então, para a gente testar ele completinho, ele tem que acender uma outra cor aqui na protoboard. Então vamos ver se ele vai acender. Perninha meio teimosa, essas do LED aqui. Ok. Acendeu verde agora aí, pessoal, ó. Já não é mais laranja, é verde. Então é sinal que esse LED multicor, né, que a gente chama de LED bicolor ou bicolor LED. Tem LED até de 3 cores que vem com 4 pernas, tá? Mas é muito raro a gente encontrar no mercado. Mas esse é bicolor, que são 2 cores, tá? Então tá aqui o nosso LED testado, né? Então testar LED é muito simples. Vamos ver um outro componente que a gente pode testar sem ter o multímetro, né? Mas aí a gente vai agora ter que depender do LED, porque o LED é que vai indicar para a gente a sinalização do sinal. Então, em qualquer outro componente que eu for testar, eu vou ter que usar um LED como sinalizador do sinal. Então, deixa eu botar aquele LED de volta. A diferença é que eu vou agora mudar só aqui a posição do positivo e negativo, que a gente vai precisar de mais espaço. Então, deixa eu mudar aqui na nossa protoboard a posição do negativo, tá? Tá aqui ele, o positivo continua lá. O que eu vou fazer é ligar o nosso LED aqui para ele ficar como indicador, tá? Então eu vou ligar o nosso LED aqui para ele ficar como indicador de ação, né? Da ação que a gente vai fazer. Então tá aqui aceso, ó. Bom, outra coisa que a gente pode testar é um resistor de maior capacidade. Por exemplo, um resistor a partir de 10 ohms, ele já pode defasar a corrente elétrica. O que seria defasar a corrente elétrica? Seria consumir toda a corrente ou unir, fazer em paralelo. Se eu ligar um resistor em paralelo e o resistor não tiver aberto, ele ainda tiver com a resistência funcionando, ele vai defasar a energia elétrica e vai fazer com que ela não chegue ao LED, porque ele vai estar ligado em paralelo aqui com o negativo e o positivo, né? Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos exatamente fazer isso. Nós vamos pegar um resistor de alta potência, como esse aqui, por exemplo, ó, como você pode ver. Esse é um resistor de 5 ohms por 5 watts. Então nós vamos ligar em paralelo aqui com o LED, pegando tanto o positivo como o negativo aqui, ó. E ele vai ter que desligar o LED, ele vai ter que defasar a corrente. Então se ele gerar uma alta resistência e o LED não acender, então é sinal que ele tem resistência aparente e não está em aberto, quer dizer, ele não está deixando passar toda a corrente. Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos ligar ele aqui em paralelo e vamos embora ver se o LED apaga, né? Vamos ver aqui, ó.
tá? Então veja que o LED não apagou, tá? Mas ele diminuiu a luminosidade do LED. Ele diminuiu e muito a luminosidade do LED, tá? Então, deixa eu tirar aqui, ó, aumentou a luminosidade do LED. Isso significa que os 5 ohms que tem aqui nesse resistor está tendo efeito, já que 5 ohms é muita pouca resistência, e essa pouca resistência defasou levemente a corrente e o LED ficou um pouco menos aceso. Vamos fazer de novo aqui. Então é sinal que os 5 ohms estão funcionando. Tá? Ó, tá aí, ó, o LED ficou menos aceso agora, ó, com o resistor, né, em paralelo. E se eu tirar, o LED volta a ficar mais aceso, ó. Então é sinal que os 5 poucos ohms que tem aqui de resistência estão funcionando. Agora vamos pegar um de maior resistência, de maior porrada de resistência, né? Deixa eu ver se eu acho aqui nos meus componentes soltos aqui, um de bem maior resistência. Vamos tentar esse aqui, que eu acho que esse aqui são em torno de 15 ohms, se eu não me engano, esse aqui, tá? Então vamos lá, colocar ele em paralelo aqui com o LED, bora ver o que acontece, tá? Então já é um outro resistor, ó. Vamos colocar ele aqui, ok, tá? Então esse resistor aqui, ele nem sequer modificou tanto a luminosidade do LED, tá? Então significa o que? Bem pouquinho, quase imperceptível. Eu vou colocar aqui de novo, paralelo, ó. Você vê que ele praticamente não reduziu quase nada do LED. Então esse resistor aqui, possivelmente, ele está em aberto, tá? Ele está em aberto, ele está com defeito. Apesar de novo, ele pode ter sido mal fabricado, tá? Porque ele está deixando passar toda a corrente de 3 volts que alimenta o LED. Então ele não está bom da cabeça. Então, apesar de novo, mas ele não está bom da cabeça esse resistor aqui, tá bom? Então vamos deixar os defeituosos aqui do lado, mas é bom ter para a gente fazer comparação de teste. Deixa eu ver se eu acho um terceiro resistor aqui maior para a gente fazer outro teste, tá? Nós temos aqui esse outro resistor, esse daqui, e vamos ver se ele vai defasar a corrente lá também, tá? Vamos lá ver aqui. Tá difícil de enfiar, deixa eu, opa, sem querer eu cortei aqui a corrente, atenção, deixa eu melhorar a perninha desse resistor aqui. Então vamos lá. Aqui, ó, esse também não apagou o LED, mas vamos ver se ele diminuiu a iluminação, né? Vamos ver se ele diminuiu a iluminação. Poxa, sem querer cortei aqui a energia, porque esse resistor está com as pernas muito ruins de encaixar aqui na protoboard, tá? Então vamos tentar de novo aqui. Aí nem chegou a diminuir um pouquinho a iluminação do LED, um pouquinho de nada, tá? Mas é porque esse resistor aqui, ele é de 10 ohms, tá? É de 10 ohms, então é muita pouca resistência, mas ele diminuiu um pouquinho, isso já é bom sinal. Agora vamos pegar um outro resistor aqui, esse menorzinho, ó. Tá aqui um resistor bem pequenininho, tá? E bora ver a efetividade dele aqui. Ligando em paralelo aqui novamente. Opa, sem querer eu cortei aqui a energia. Ó, também apenas diminuiu um tiquinho de nada a iluminação do LED, mas ó, tá, você vê aqui a diferença. Então isso é bom sinal. E ele está esquentando, esse resistor ele está esquentando, tá? Isso significa que ele está fazendo operantemente a resistência, porque o resistor, quando ele resiste, a resistência em alta intensidade ele esquenta, e está esquentando um pouquinho aqui. Então, se eu puxar, você vê que aumenta um pouquinho a iluminação do LED. Então ele está trabalhando com resistência baixa. E esse resistor aqui, pela leitura que eu estou vendo das cores,
é um resistor também de 10 ohms, de talvez de meio watt, tá? Ou 1 watt no máximo. Então é por isso que ele é tão pequeno e aqueceu, porque aqui o nosso consumo ele passa de 1 watt, então por isso que ele aqueceu esse resistor aqui, tá? Deixa eu ver se tem outro aqui para a gente testar. Temos esse aqui, ó. Temos mais esse aqui, então vamos testar mais esse resistor aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue aqui, vai ser mais difícil, porque aqui eu vou ter que mudar a posição, tá? Senão eu não consigo testar com esse resistor. Então vamos para cá. Vamos colocar o LED aqui. E vamos colocar ele aqui. Pronto. Tá aqui aceso o nosso LED. E a gente vai colocar aqui o resistor em paralelo, né? Para ver qual vai ser o efeito, se ele vai reduzir a iluminação ou cortar totalmente. Se for um resistor de alta resistência, ele vai cortar toda a alimentação do LED. No caso, ele não cortou, ele apenas diminuiu a iluminação, ó. Como você pode ver, eu vou conectar novamente, tá? Tá aqui, ele diminuiu, ó. Tanto que quando eu puxar, vocês vão ver que vai aumentar a iluminação do LED um pouco, ó. Aumentou, ó, tá vendo? Então ele está trabalhando, ele está defasando a corrente, esse resistor, ele está diminuindo a corrente, tá? Então tá ótimo aqui esse resistor aqui, tá? Bom, então é uma maneira que você tem de testar resistor. É claro que quando você colocar aqui um resistor de alta resistência, né, o que vai acontecer com o LED? Ele vai ficar bem apagado se for de alta resistência, tá? Então é sinal que ele está realmente resistindo bastante a passagem da energia elétrica, tá? Bom, vamos ver um outro tipo de componente que dá para a gente testar, que é esse aqui, ó, tá? Que a gente já vimos que é o potenciômetro aqui, ó, né? A gente já aprendeu que ele é uma resistência variável, que você rolando para um lado, rolando para o outro, ele vai entre os terminais aqui, ele vai gerar uma resistência variável quando você rolar para um lado e para o outro, o potenciômetro, e a gente consegue testar ele aqui mesmo sem ter o multiteste, se a ação dele está de redução linear ou não está linear, está muito abrupta a redução dele. Esse potenciômetro aqui que eu estou na mão, ele indica aqui em cima dele, numa inscrição, não sei se dá para ver aí, branquinha, uma inscrição bem branquinha, de 10K, né? Vamos pegar a lupa aqui para a gente poder ver melhor, né? 10K para 3 volts é muita resistência, ó. Dá para ver ali, ó, 10K, né? Então é muita resistência. Aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer que no menor movimento a resistência vai ser muito alta e pode acontecer do LED apagar com muita facilidade, né? Então vamos testar a pista de resistência variável dele. Então vamos mudar só as posições aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o resistor, o potenciômetro aqui nessa posição inicial, tá? Então tá aqui ele. E lembrando que é o seguinte, né? As posições aqui dele vai ser o seguinte: essa posição, esse primeiro buraquinho vai ser de um contato, esse pulando mais um buraquinho vai ser do segundo contato dele, e pulando mais um buraquinho vai ser o terceiro contato da pista dele. Então eu vou usar esse aqui, vou usar esse aqui e vou usar esse aqui para chegar nas pistas aqui do nosso potenciômetro, ok? Então vamos lá. Então eu vou primeiro colocar bem aqui o nosso LED, bem próximo dele, né? Colocar bem aqui atrás, ó, as conexões do LED logo, certo? E vou colocar aqui. Agora veja que eu estou fazendo esse teste em paralelo, tá? Eu estou fazendo em paralelo. Eu vou explicar já no diagrama que eu vou fazer como é que eu estou fazendo isso. Eu tenho que fazer esse teste com potenciômetro de duas formas, tá? Só que do jeito que eu estou fazendo, é isso que eu queria explicar para vocês. Do jeito que eu estou fazendo, eu estou pegando as duas extremidades do potenciômetro. Eu estou usando a resistência máxima dele. Então, nós aprendemos nas aulas anteriores de teste que se eu pegar as duas pontas do potenciômetro, eu estou na resistência máxima do potenciômetro. Então eu vou primeiro ver se a resistência máxima dele está funcionando. Se estiver funcionando, como 10K é muito, o LED ou talvez não acenda ou vai ficar só levemente aceso, tá? Então vamos fazer o teste agora ligando aqui a energia agora. Então vamos ligar aqui o positivo aqui, certo? E o negativo aqui.
como sempre, esse negativo não ajuda a fixar o fiozinho dele. Então vamos lá. Ó, acendeu, tá? Acendeu, mas o potenciômetro não está defasando. Tanto que eu vou mexer aqui o potenciômetro, ó. Não teve diferença nenhuma na iluminação, tá? Mas lógico, por que que não tem diferença nenhuma? Porque eu estou aqui na resistência máxima dele, tá? Então, na realidade, eu deveria estar com o LED até depois do potenciômetro aqui, não antes. Então, vamos fazer essa mudança, né? O potenciômetro era para estar depois do LED, não antes. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o potenciômetro, então, aqui. Vou colocar ele aqui de novo. E vou agora fazer de forma diferente. Eu não vou usar as extremidades, tá? Eu vou usar, no caso agora, o pino do meio, que é esse pino aqui do meio dele, junto com o pino da lateral, que aí vai dar a pista de resistência variável. Então vamos lá. Vamos colocar o potenciômetro, o LED aqui. Também acredito que vai dar só uma leve variação no LED. Mas aí tem o outro teste que eu falei para vocês, que é o mais importante do que esse aqui. Deixa eu colocar o LED aqui direitinho. Bom, tá aqui o LED. E agora nós vamos colocar a energia. Positivo. Opa, saiu positivo aqui. E o negativo. Ué, por que não acendeu o LED, né? Era para acender, mas vamos mexer ali no potenciômetro. Também não deu diferença, tá? Na certa aqui, ó, eu vou tentar fazer uma coisa interessante, que é justamente, ó, não, era mau contato aqui no LED, gente. Desculpa, era mau contato aqui no LED. Tá aí, agora nós vamos mexer o potenciômetro para ver se vai dar alguma diferença aqui. Não, ó, deu diferença, ele defasou. Quando eu cheguei na resistência máxima de 10K, ele defasou a corrente, ó. Então, ou ele acende, mas eu não consigo ter um meio termo, assim, uma pista de desnível mais linear, eu não consigo ter. Por quê? Porque ele está defasando em 10K. 10K é uma resistência muito alta. Então eu estou defasando em paralelo com o positivo e o negativo. Eu estou em paralelo com ele, ó. Então eu estou defasando. Então eu não consigo ter uma pista mais suave para definir a iluminação do LED. Então eu vou ter que fazer um outro teste diferente. Mas antes disso, deixa eu explicar como é que foi feito esse teste aqui num diagrama bem simples para vocês, tá? Então a gente tem aqui, ó, a gente tem aqui a fonte de energia, que é o positivo e o negativo, né? E aí nós temos aqui o circuito até chegar no LED, aqui, até chegar no LED, certo? O nosso LED emissor aqui. Aí o que acontece? Nós colocamos aqui entre eles um potenciômetro, uma resistência variável, tá? Colocamos aqui, ó, uma resistência variável. E conforme essa resistência aqui, a pista dela se torna variável, o que acontece com o LED? Ele vai mudar, porque só que nesse caso aqui, como nós estamos com um potenciômetro de 10K, que é muito até para 3 volts, 10K vai diminuir esses 3 volts praticamente para 0 volts. Então o que acontece? Eu não tenho aqui nesse tipo de potenciômetro, eu não tenho aqui um ajuste mais linear, porque ele é de 10K, entendeu? E eu estou fazendo o teste em paralelismo com o negativo e o positivo da fonte. Agora, um outro teste que eu posso fazer nele, ao invés de ser paralelo assim, eu posso fazer um teste dessa outra forma que eu vou mostrar aqui. Eu posso fazer um teste dessa forma, ó. Aqui a fonte, né? Aí eu venho aqui com a resistência variável já nessa posição, tá? E depois eu coloco aqui o LED, ok? Aí eu coloco o LED aqui, ó, certo?
Então nesse caso eu vou ter que colocar o potenciômetro aqui, ó, no caso em série, junto com o LED a partir do positivo. Então vamos mudar nossa protoboard para fazer esse teste aqui, para ver se a gente consegue nesse potenciômetro um ajuste mais linear das medidas da variação dessa pista interna dele de variação. Se a gente não conseguir essa medição linear ainda na luz do LED, significa então que esse potenciômetro está com problema de pista, ele está jogando a resistência ou muito para alta ou muito para zero, mas ele não joga no caso de 5K, 2K, 1K, então ele deve estar com problema. Então vamos fazer esse teste aqui agora, tá? Então vamos pegar aqui novamente, vamos desfazer tudo. E a diferença é que agora, deixa eu colocar ele mais para colocar para cá, vou até mudar aqui na nossa protoboard a posição dele, certo? O que eu vou fazer agora é o seguinte aqui, ó, eu vou jogar aqui nessa primeira pista o sinal positivo, certo? Que ele vai aqui para o primeiro pino do potenciômetro, e do segundo pino em diante é que eu já vou jogar para o positivo do LED, e o negativo do LED eu já vou unir numa outra pista aqui diretamente o negativo, como está aqui no nosso esquema, tá? Como está aqui no nosso esquema, o negativo já é ligado direto e o positivo vai passar por duas pistas do potenciômetro. Então vamos fazer isso aqui. Vou ligar o positivo aqui, certo? O positivo do LED na outra pista do potenciômetro, e o negativo do LED eu já vou ligar aqui distante direto com o outro negativo da fonte. Ok, espera que saiu aqui. Pronto, aqui está nosso LED aceso. Agora o que eu vou fazer é mexer aqui o potenciômetro para ver se eu consigo algo linear. Ó, aqui eu já consigo mais, só que eu malmente não cheguei nem a 30% do potenciômetro, ele já apagou, ó. Mas eu consigo um leve acendimento, como você pode ver ali, ó. O LED está levemente acendendo, ó, como você pode ver. Então eu chego perto dos 5K aqui, certo? Então esse potenciômetro ele está meia boca, vamos dizer assim, ele não está dando uma pista muito coerente, né? Muito coerente. Vamos tentar jogar uma potência maior, vamos tentar jogar um potenciômetro menor, desculpa. Nós vamos jogar um potenciômetro de 5K. Quem sabe um potenciômetro menor a gente consiga um movimento mais linear disso daqui, né? E é o que a gente vai fazer. Eu vou tirar esse potenciômetro, tá? E vou colocar aqui um outro, só que de 5K. E vamos ver como é que vai ser a reação aqui do nosso LED. Espera aí, eu coloquei errado aqui. Aqui, ó. Então esse é o de 5K. Vamos ver aqui, ó. Ó, já consigo. Tá vendo ali levemente aceso o LED, ó? Eu já consigo, ó, levemente aceso ali dentro, ó. Eu já estou a 50% da pista, então aqui eu consigo ter uma linearidade, ó, uma linearidade maior em cima do LED, ó. Apagou agora que apagou totalmente, mas se eu mexer aqui, ó, ele vai acendendo devagarzinho lá dentro dele, ó. Você pode ver acendendo ali, ó. Então eu consigo ter uma linearidade maior nesse LED com esse potenciômetro. Então esse potenciômetro de 5K ele está mais linear do que aquele potenciômetro lá de 10K. Mas também existe uma outra razão, né, pessoal? Porque 10K é muito para 3 volts. Eu teria que estar usando 6 volts, 7 volts no máximo para chegar aqui sem queimar o LED. Porque aí o próprio potenciômetro vai absorver parte da carga. Então o LED não iria queimar se essa fonte aqui fosse de 5 ou 6 volts. E eu ia ter uma linearidade maior aqui. O problema da linearidade aqui do potenciômetro não é em si o potenciômetro, é porque é muita pouca tensão para ele regular aqui. É apenas 3 volts. E eu acredito até que tenha menos de 3 volts nessas baterias aí que já estão um pouco gastas. Tá? Então vocês aprenderam como é que eu consigo testar aqui o potenciômetro na protoboard, né? Sem o uso do multímetro. Ok? Vamos ver um outro teste interessante que a gente pode fazer com outro componente. É
Capacitores eletrolíticos. Deixa eu pegar, ver se tem um pequeno aqui. Não tem nem um pequenininho aqui. Deixa eu ver se tem um pequeno. Não, mas eu tenho esse aqui, ó. Eu tenho esse capacitor eletrolítico aqui, ó, tá? A gente sabe que o capacitor eletrolítico, ele tem a capacidade de armazenar energia, né? E normalmente quando você coloca energia além do que ele suporta, ele pode até se defasar um pouco, inchar, explodir ou acontecer algum dano interno com ele, né? Esse que eu estou segurando diz aqui, deixa eu olhar aqui com a lupa, diz aqui que ele é de 6.3 volts, tá? Como nós aprendemos, todo capacitor eletrolítico ele tem a medida em volts. Então, até 6.3 volts ele acumula numa boa, tá? Então, como aqui é 3 volts, talvez ele não acumule tanto, porque aqui a nossa fonte de energia é 3 volts. Então, o que é que nós vamos fazer? E vale a pena lembrar que nós aprendemos que no caso do eletrolítico, esse lado que tem essa linha de destaque, ele sempre indica como negativo, tá? O lado da linha sempre vai ser negativo. Então vamos tentar colocar aquele aqui na protoboard, ok? Para ver se ele vai acumular energia. Então coloquei ele aqui, tá? Na protoboard, tá aqui ele na protoboard. E eu vou ligar aqui o positivo do lado positivo do capacitor, alinhado com ele. Deixa eu só... Aqui o positivo e vou conectar o negativo. Aparentemente não vai acontecer nada, mas eu vou deixar ele ligado aqui um tempinho, tá? Deixa eu segurar porque senão vai sair o fio. Eu vou deixar ele ligado um tempinho para ver se ele vai acumular energia em cima dos 3 volts, tá? Se ele não acumular, os 3 volts forem insuficientes para ele, eu vou ter que ligar 9 volts aqui para testar ele, tá? Então vamos deixar aqui pelo menos uns 20 segundos, ele aqui com a energia, certo? Então vou tirar agora a energia e ele já deve ter acumulado alguma coisa. Como é que eu vou saber se ele acumulou? Ligando um LED. Se o LED acender, é porque ele vai descarregar a energia do capacitor. Se não acender, é sinal que o capacitor não está acumulando nada. Mas lembra que eu tenho que testar também com 9 volts. Então vamos ver aqui se o LED vai acender, né? Deixa eu segurar melhor o LED aqui para vocês verem. E vamos ver se vai acender. Acendeu, ele deu uma piscadinha, vocês observaram? Não sei se deu para vocês observarem, mas vamos tentar de novo aqui. Não, dessa vez ele já descarregou, foi muito rápida a descarga. A descarga do nosso capacitor foi muito rápida. Mas ele deu uma piscadinha. Vamos tentar de novo, só para vocês verem aí. Vou colocar de novo aqui a fonte de energia do capacitor. E segurar aqui. E vamos ver aqui, segurar um tempinho. Vou aguardar agora 30 segundos para ver. Como o capacitor é de 6 e eu estou alimentando com 3, ele demora mais para acumular. Geralmente o capacitor eletrolítico, na medida que vem especificada nele, é a medida de reação dele, às vezes em 10 ou 20 nanosegundos de acúmulo. Mas aqui não, aqui como eu estou bem abaixo, ele vai levar alguns segundos para poder acumular energia. Pois bem, então já deve ter acumulado. Agora nós vamos pegar o LED novamente. Vou ligar só o positivo. Fiquem observando aqui se ele vai dar uma piscada, tá? Se ele piscar é porque vai descarregar alguma coisa do capacitor. Espera aí. Com o negativo primeiro. Fiquem de olho no LED. Dessa vez não carregou o capacitor, tá? Deve ter sido mau contato. Vamos tentar um outro capacitor. Se o outro capacitor maior acumular, significa que esse capacitorzinho aqui já deve estar meio baleado. Então vamos pegar um outro capacitor aqui, ó. Esse outro aqui, como vocês podem ver, ele é bem maior, esse capacitor. Então vamos colocar ele aqui na protoboard e vamos alimentar ele aqui agora com a energia, para ver se ele vai acumular o suficiente.
Então tá aqui, estou segurando os dois. Vamos aguardar aí uns 10 segundos. Se esse aqui acender o LED por mais tempo, ou piscar o LED maior intensidade, significa que aquele capacitor menor que está ali em cima do quadro, ele já está bichado. Então vamos lá. Já foi o suficiente. Vamos agora ligar aqui o positivo e o negativo. Primeiro aqui o negativo. Não foi suficiente, tá? Para acumular. Vê que o LED não acendeu. Então, no caso é muita pouca energia, já que o capacitor é de 6.3, é muita pouca energia aqui. Ah não, eu acho que eu liguei foi no lugar errado, peraí. Eu liguei foi no lugar errado aqui, pessoal, peraí. Desculpem aí. Ó, ele deu uma piscadinha, vocês observaram? Vamos fazer de novo. Eu vi o LED piscar. Então vamos lá, vamos fazer de novo. Só que a intensidade está fraca, por quê? Porque eu estou alimentando o capacitor abaixo do que ele foi fabricado. Ele foi fabricado para 6.3 e eu estou alimentando com 3, né? Somente 3 volts. Então, vamos colocar aqui. E agora vamos deixar por um tempinho aí ele acumulando, né? Ele acumulando energia, o capacitor. Agora a gente vai tirar e vamos ligar o LED. Vocês têm que observar que talvez ele vai dar uma piscadinha, tá? Fiquem de olho no LED. Vamos ver aqui. Ó, ele deu uma piscadinha. Então é sinal que o capacitor está acumulando. Agora vamos ver se ele consegue acumular um pouco mais de carga se eu colocar já uma alimentação acima dos 6 volts que ele foi fabricado. Então vamos jogar 9 volts aqui nele. Só que eu não vou poder segurar por muito tempo esses 9 volts, senão pode ser que o capacitor estoure ou inche, tá? Ou danifique o capacitor. Então eu só vou segurar por uma breve história do tempo, como diz o nosso amigo Steve Hawking. Tá? Então tá aqui. Eu vou segurar só um pouquinho aqui. Tá? Só um pouquinho, pronto. Ele já acumulou. Tanto que eu vou agora, ó, talvez o LED agora ele dê uma piscada com maior intensidade, tá? Justamente porque o acúmulo de energia foi maior. Então fiquem de olho no LED. Ó, ele deu uma piscada maior. Tá? Se você observar, ele deu uma piscada maior. Foi bem reluzente a piscada dele. Então é sinal que a nossa bomba, como se fosse o coração de energia que pompeia, né? Ele bombeia a energia, ele está funcionando, esse capacitor tranquilamente. Ok? Vamos lá então. Outro teste que a gente pode fazer também, deixa eu ver se tem outro componente aqui, é o capacitor cerâmico, tá? Esse capacitor cerâmico aqui, ó, tá? Ele também pode ser usado. O capacitor cerâmico ele tem duas placas que tentam fazer um certo isolamento entre a capacitância e acumular uma certa quantidade de energia, certo? Fazendo essa energia reter um pouco da passagem, não deixando a energia passar inteiramente pelo capacitor. Então a gente pode ligar o capacitor como a gente fez aqui, ó, com o LED, ligar ele em série para ver se ele vai acender o LED ou não, tá? Então vamos fazer isso. Vamos ligar aqui o positivo na protoboard. Deixa eu ajeitar melhor aqui essa perna do positivo. Aqui. Vamos colocar o capacitor para cá para levar o positivo para uma outra pista, tá? Tá aqui o capacitor, certo? Eu vou ligar aqui agora o negativo numa outra pista para pegar com o LED. Vou ligar o negativo do LED na mesma pista. E o positivo eu vou ligar, para dar continuidade aqui do positivo até o positivo do LED, eu vou ligar ele na outra pista do terminal do capacitor, certo? Vamos ver se vai acender. Ok? Não acendeu. Então está perfeito. Por quê? Porque essa é a função do capacitor. Ele isolar um pouco da energia, retificar a energia a ponto de bloqueá-la, acumulando energia dentro dele. Então tem energia dentro do capacitor. Mas esse capacitor aqui, como ele é um capacitor de proteção, ele não vai deixar a energia circular
para o outro terminal, justamente para evitar o surto. Então funcionou, ó, o LED não acende, tá? Ele não acende justamente porque o capacitor está bloqueando isso daí, tá bom? Tanto que se eu ligar aqui, ó, se eu ligar aqui o positivo na linha do positivo, ele vai acender o LED, ó. Só que acendeu com menos intensidade. Por quê? Porque o capacitor está acumulando energia, ele está retificando, como eu falei ainda há pouco. Ele bloqueia retificando a energia. Tanto que se eu puxar ele, ó. Ai não, eu acho que eu queimei foi o LED agora. Eu queimei o LED porque eu liguei em 9 volts, eu acho. Foi. Deve ter sido, cometi um erro dramático aqui. Eu acho que eu queimei o LED. Então, a única maneira de saber é eu ligar ele de novo aqui nos 3 volts, né? Então vamos ligar o LED de novo aqui nos 3 volts. Eu joguei 9 volts no LED. E o LED, como a gente viu, ele só vai suportar no máximo ali até 5 a 6 volts, tá? Mas 9 volts já é demais para o LED. Então vamos testar ele de novo aqui. Eu devo ter queimado ele sem querer. E vamos testar para ver se ele acende aqui. Se não acender é porque queimou, mas a gente tem outro aí para utilizar. Vamos ver se ele ainda acende. Acende, ó. Tá acendendo aí, ó. Ele tá só aquecido lá, os terminais dele. Foi um pouco prejudicado, mas ele tá acendendo aí, ó. Como você pode ver, ele tá acendendo na câmera, tá? Então não tá totalmente queimado não. Ok? Bom. Então a gente viu que o capacitor ele fez a função dele, de reter e bloquear a energia. Talvez se não tivesse colocado ele ali em paralelo, o LED já tinha espocado, já tinha queimado ali nos 9 volts, tá bom? Então vamos testar mais um outro aqui. Deixa eu colocar novamente a energia de 3 volts. Vamos pegar um outro LED que não esteja tão aquecido. Deixa eu pegar um outro LED com os terminais aqui e outro aqui. Tá aqui, esse aqui acendeu, né? E agora nós vamos colocar o capacitor em paralelo ali com ele. Opa, sem querer eu cortei a energia aqui. E vamos colocar o capacitor em paralelo com ele aqui. Tá aqui, ó. Você vê que ele realmente está retendo a corrente, ó. Quando eu empurro o capacitor, a corrente é retida, ó. Pera aí. O capacitor aqui não está ajudando a perninha dele. Vamos colocar aqui de novo. Ó, se eu coloco o capacitor, a energia é cortada, ó. Pera aí. Aqui, ó, a energia foi cortada por causa do capacitor. Por quê? Porque ele defasou os 3 volts. Tá? O capacitor aqui ele está acumulando tanta energia dentro dele para evitar a passagem em paralelo que ele defasa os 3 volts. Por quê? Porque ele é acima dos 3 volts. Tá? Então, se eu ligar sem ele, ó, lógico que o LED vai acender. Ué, por que não acendeu agora? Tá aí, acendeu. É mau contato, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Vamos colocar novamente o capacitor. Tá? Dessa vez não defasou. Por quê? Porque o LED está vindo primeiro que o capacitor. Tá? Existe uma diferença de circuito aí, que o capacitor ele vai ter função diferenciada. Deixa eu mostrar aqui no desenho para você. Tá? Seria isso aqui, ó. Eu tenho aqui a linha de energia, né? Positiva e negativa. Então o que acontece? Aqui eu tenho o LED, certo? Se eu botar o capacitor aqui antes do LED, se eu botar o capacitor aqui antes do LED, eu vou defasar a energia antes dela chegar aqui pelo LED, tá? Então eu vou defasar a energia. Então é por isso que o LED naquele primeiro momento não acendeu. Agora, se eu fizer o contrário, deixa eu fazer o contrário aqui. Se eu fizer o contrário,
digamos, colocar o LED aqui, ó, e o capacitor aqui, não vai fazer muita diferença. Por quê? Porque a energia já vai fazer isso aqui pelo LED, ó. Ela já vai fazer esse sentido já pelo LED. E o capacitor aqui não vai ter função. Entendeu? Então é por isso que no caso aqui acendeu, né? Nesse caso aqui acende. Mas naquele outro caso, que o capacitor estava desse outro lado entre os dois, ele não acendia. Tá? Então há diferença entre a proteção que o capacitor vai fazer aqui entre acumular energia e evitar a energia passar pelo componente. No caso desse cerâmico, ele é mais usado para sistemas de proteção e filtros. Então é por isso que nesse caso aqui, se eu colocar entre os dois, no meio aqui, a fonte de energia e o LED, ele vai defasar e proteger. Tá? Bom, e se eu colocar ele em série? O que será que vai acontecer então? Vamos fazer isso aí. Vamos colocar ele em série. Vamos fazer exatamente isso aqui. Colocar o positivo aqui. Vamos fazer o contrário agora. Vamos colocar o negativo para cá. O positivo para cá. Vamos colocar o capacitor aqui para levar o positivo do LED, ok? E vamos colocar agora o LED naquelas duas pistas finais lá entre a perninha do capacitor e o negativo. Então vamos colocar o LED aqui, o negativo aqui dele, e o positivo na pista do capacitor aqui. Peraí. Ó, a gente vê que não acendeu, tá? Não acendeu por quê? Porque no caso aqui o capacitor, ele está bloqueando toda a passagem de energia em série até o nosso amigo aqui, o LED, tá? Ele não está deixando passar, justamente porque as placas deles fazem esse tipo de isolamento através de acúmulo de energia. Como a gente viu naquela hora que a gente colocou ele nessa parte do meio aqui. Como a gente colocou aqui no positivo agora, ele está aqui o capacitor, ele não vai deixar a energia passar até o LED, tá? Porque ele está bloqueando com as placas dele. Tá bom? Ele tá acumulando energia, bem pouca, mas ao mesmo tempo está bloqueando a passagem aqui ao LED. Até porque a tensão de 3 volts que nós estamos usando aqui é muito pouca para conseguir encher ele o suficiente para ele entrar em curto e deixar passar a energia. Então é por isso que não está acendendo aqui. Ok, pessoal? Então, esses são os componentes que dá para você testar numa protoboard sem ter um multímetro. Dá para testar resistências, né? É claro que aqui eu estou usando fontes de energia simples, primárias, mas você pode usar uma fonte regulável, você pode usar uma fonte até de maior amperagem, se quiser usar na protoboard para testar componentes maiores, tá? Tipo assim, resistores maiorzão, grandões, lâmpadas maiores. Se você quiser também testar capacitores maiores que esse, você sabe que tem capacitores enormes, grandões assim, dá para testar, mas vai precisar de uma fonte de energia maior, tá? Resistências maiores, potenciômetros maiores, capacitores cerâmicos de maior farad e de maior voltagem, e tudo isso dá para testar aqui na protoboard com esses pequenos exemplos que a gente viu aí, tá? Então vem a questão agora, e transistor? Como é que eu vou testar transistor, né? Muita gente já devia estar pensando nisso daí. Bom, o transistor é meio complicado, porque você vai ter que gerar um circuito bem mais complexo aqui na protoboard, que a gente vai precisar de mais de 1 hora ou 2 horas aí de vídeo. Mas como a gente não vai chegar a tanto, eu já recomendo você ter o multímetro que faça os testes como esse daqui, ó, tá? Eu recomendo que você tenha um multímetro, porque multímetros como esses, eles têm essa posição aqui, ó, que você testa o HFE e ganho dos transistores, como a gente viu nas aulas anteriores, tá? A gente viu nos vídeos anteriores. Eu vou só revisar aqui que no caso do teste do transistor a gente vai ter que colocar, deixa eu só ver aqui qual é a posição aqui. Tá aqui, ó. É essa posição indicada aqui que eu vou colocar na lupa para vocês verem. É uma posição indicada aqui,
Espera aí, deixa eu colocar aqui. Como HF, deixa eu acender a luz, fica mais fácil. Cadê esse lado? Aqui, ó. É uma posição chamada aqui HFE LED, em vermelhinho, bem aqui embaixo, ó. Tá? Onde tem escrito aí, ó, UFE LED. Tá vendo? Tem até o símbolo da resistência ali. Então, nessa posição é que você consegue testar os transistores. Então, vamos botar nessa posição. E o que acontece? Quando eu inserir o transistor aqui, eu tenho que inserir ele primeiro nos 3 buraquinhos, caso ele seja, como está escrito bem aqui em cima, NPN. Caso ele não acenda nesses 3, eu passo para o de baixo e inverto também eles. Se em todas as posições que eu testar, esse ponteiro não cair na área azul aqui, que é a área good, então significa que o teu transistor está sem ganho suficiente para a massa Coulomb que ele tem lá, entendeu? Então tem que cair nessa área azul aqui, em alguma posição dessa área azul. Então vamos pegar um transistor pequenininho aqui, ó. Eu tenho esse aqui bem pequenininho, de 3 perninhas, né? Base, coletor, base e emissor, né? Coletor, base e emissor. Tá aqui ele, ó. Coletor, base e emissor. Tá? As 3 perninhas dele aqui, ó. Então nós vamos colocar lá para ver se dá algum ganho lá. O ruim é encaixar aqui. Vamos lá. Ó, eu encaixei aqui, não apareceu nada lá no ganho. Ele até ficou no vermelhinho aqui, ó, o ponteiro. Mas para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou inverter agora ele. Vamos inverter aqui ele. Opa. Ó, ele pera aí que tá com mau contato aqui. Ó, ele foi pro good lá, ó. Certo? Mas vamos testar na parte de baixo agora aqui. Nos 3 buraquinhos de baixo. Ó, não deu nada. Nem mexeu lá o vermelho, ó. Então eu vou agora tirar ele e inverter aqui embaixo. Ó, nem aqui deu. Então, resumindo, esse transistor, quando eu testei aqui em cima, deixa eu virar ele aqui, ele só deu uma vez o good e depois não deu mais. Ó, não deu mais o good. Então significa que esse transistor não tá bom da cabeça, tá? Vamos ver um outro aqui, vamos testar um outro. Deixa eu pegar um outro transistor aqui. Tá aqui, temos um outro aqui que a gente pode testar. Ó, esse aí mexeu lá no vermelho, mas eu vou ter que inverter ele, tá? Então vamos inverter. Ó, esse foi pro azul, quase chegou no azul, ó. Quase chegou na área azul. Vamos testar agora nos outros 3 buraquinhos. Opa, ó, chegou na área azul ali, ó. Vamos inverter ele. Agora tá difícil de encaixar aqui. Realmente esses buraquinhos são muito chatos. Ó, chegou na área azul esse aqui. Então esse aqui tá ótimo. Em todos os 3 buraquinhos que eu testei, tanto invertendo de um lado para cá, para os 3 buraquinhos daqui e para os 3 buraquinhos daqui, ele chegou na área azul. Então é sinal que ele tá bom, esse resistor aqui, tá? É sinal que ele tá muito bom, esse resistor. Tá bom? Então ele tá, vamos dizer assim, ele tá perto da normalidade dele. Agora se eu fosse testar embaixo, vamos ver embaixo agora. Vamos testar nos buraquinhos de baixo. Aqui nada. Vamos nos próximos 3 buracos agora. Nada. Vamos inverter agora. Nada. E aqui nada. Isso significa que
Se nesse teste dos três de baixo ele não deu pé próximo do azul, significa que ele não é PNP. E se ele deu aqui em cima, significa que ele é, como diz aqui, ó, na minha unha, NPN. Tá? Então esse resistor está praticamente bom, ele dá para ser utilizado. Tá? Então a melhor maneira de testar um transistor, desculpa, é um transistor, não um resistor. A melhor maneira de testar um transistor é através desses buraquinhos aqui, colocando na posição aqui de HFE LED, tá? Do teu multímetro. E eu falo LED porque aqui também permite testar LED, como ele mostra aqui, positivo e negativo, né? Então se eu pegar o LED, vamos pegar aqui um outro LED, cadê aqui? Aqui, ó. Como ele diz lá positivo e negativo, a gente pode testar nesses buraquinhos também. Então vamos, só que aqui esse buraquinho é muito miudinho para essa perna do LED aqui. Deixa eu ver se eu afino aqui para a gente poder testar. Não é bom você forçar esses buraquinhos aqui não, tá? Porque se você forçar você pode danificar o seu multiteste. Ok? Deixa eu ver se eu consigo encaixar ele aqui. Não dá não, é muito fino. Um eu consegui, vamos ver se eu consigo o outro agora. Rapaz, é complicado, porque é muito estreito o buraquinho para passar algo tão grosso. Em último caso, eu vou remover o encapsulamento aqui das perninhas para testar de forma mais direta, tá, pessoal? Então, vamos ver se dá para testar agora. Dá não. Então vou ter que tirar o encapsulamento. Vamos ver se eu consigo tirar. Não dá não. Não dá para tirar não. Então não dá para testar o LED porque é muito fininho, é muito grosso para encaixar nesses buracos tão finos. Deixa eu ver se eu tenho um outro LED aqui que dê para a gente testar. Tem um aqui, mas eu acho que também não vai entrar, tá? Nos buraquinhos. Vamos ver aqui se vai entrar. Não vai entrar, porque é muito grosso aqui as perninhas, estão com solda até as perninhas, tá? Então não vai entrar aqui não. Mas se entrasse, gente, o LED iria acender aqui, tá? Infelizmente eu não tenho nenhum que dê para entrar de forma direta aqui, tá? Infelizmente, mas é só encaixar aqui que ele vai acender o LED, se tiver bom ou não, tá? Bom, então eu espero que a aula de hoje tenha sido proveitosa para vocês aprenderem como é que a gente faz os testes de alguns componentes sem a necessidade de usar o multímetro, com exceção aqui do transistor, né, que a melhor forma de testar é aqui, e se aproximar do azul aqui, ou no meio do azul, ou bem no início, é sinal que o nosso transistor está com certo ganho, que dá para ser aproveitável, o transistor, tá? No caso do triac, do transistor triac ou dos chips, eu não tenho como testar aqui porque vai usar energia AC, né? E eu não tenho uma tomada aqui para fazer esse teste respectivo aqui, tá bom? E falando de tomada, seria interessante a gente aprender como é que a gente mede uma tomada em relação à fase, em relação a neutro com o multímetro. Então vamos usar o outro multímetro que eu tenho aqui para a gente fazer esse tipo de teste com uma tomada específica, né, que eu vou puxar para cá. Só um momento. Bom, pessoal, nós temos aqui esse multímetro, né, que a gente já usou nas aulas anteriores, e a gente vai agora aprender algumas dicas de como fazer a medição aqui do AC, né, da corrente AC, sem prejudicar o multímetro ou acontecer algum dano, e aprender algumas questões de identificação aqui na tomada, tá? Eu aconselho vocês fazerem isso com luva de borracha, tá bom? Eu não estou usando aqui luva de borracha porque eu já tenho alguns certos cuidados, mas eu aconselho vocês a usarem luva de borracha. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Inicialmente a gente tem que aprender que quando você vai medir a C numa tomada, eu não aconselho vocês deixarem nessas duas posições. Por quê? Porque essa posição aqui da ponta de prova, que é o comando,
é para medir forças eletrônicas ou elétricas DC ou AC de baixíssima tensão, de baixíssima corrente, tá? Quando você já está medindo redes elétricas, você já está medindo próximo de corrente de 10 amperes. Então eu não aconselho você deixar o COM conectado para medir lá o AC, que isso pode fazer mais mal para o teu multímetro. Então o ideal é você deixar aqui nas forças elétricas e mudar para 10 amperes, tá? Um dos conectores colocar aqui em 10 amperes. Não importa se você inverter a ordem, mas eu prefiro essa ordem aqui, já que está indicando aqui, ó, forças elétricas vermelhas, então eu vou deixar o vermelho, e aqui os 10 amperes eu vou colocar o negativo, ok? Muito bem. Aí a questão do posicionamento aqui do teu multímetro é a seguinte: aqui no meu multímetro, no caso, eu tenho que definir aqui se vai ser AC ou DC. Ele indica aqui que se o meu botão estiver para cima, eu estou medindo DC. Se eu deixar aqui e medir lá em AC, eu vou estourar o multímetro. Por isso que tem que usar luva de borracha, para evitar esse estouro, passar energia para sua pele, tá? Então no caso eu vou ter que apertar esse botão para ele ficar para baixo, que aí vai ser energia AC que eu estou medindo. A maioria dos multímetros você não precisa fazer isso, mas como esse é importado, eu preciso fazer isso daqui, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui a energia para 200 volts. Por quê? Porque a energia que eu vou medir aqui é 110, tá? E vem aquela questão: ah, mas eu não tenho certeza se a energia é 110. Então, se você não tem certeza, é melhor colocar aqui em 600 volts, tá? Como você pode ver aqui, ó, 600 e 200, como você pode ver aqui na lupa, tá? Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou aprender a fazer aqui é testar aonde está a fase. Deixa eu checar novamente se está em AC, tá? É testar onde está a fase. Já que eu tenho 110, eu tenho aqui uma fase e um neutro. Então eu tenho que saber onde está a fase e o neutro. Nesse caso, eu apenas colocando positivo, se der um valor alto aqui, eu já vou saber, pelo valor alto, se é o positivo, se é a fase ou é o neutro, né? Então vamos colocar aqui primeiro. Então deu um valor baixo, ó, de 11 volts, certo? Vamos testar no outro agora. O outro não deu nada, ó. Então significa que a fase está nesse buraco aqui, tá? Então se eu colocar aqui, ó, eu vou obter até mais volts agora, porque já que a energia alternada ela é um pouco oscilante, então ela vai oscilar ali a potência também da corrente e da tensão, tá? Vamos colocar em 200 volts agora, ver se dá alguma diferença. Ó, deu diferença, ó, subiu mais em 200 volts. Deu 12.9, 13 ali, ó, tá? Então eu já sei que aqui é a fase e eu já sei que aqui, ó, é o neutro, que não dá praticamente muito menos energia vai dar o neutro, tá? E aqui vai dar muito mais energia, ó, tá? Então eu já sei que a fase é desse lado aqui. Lógico que se eu medir os dois juntos, eu vou obter 110, já que é fase neutro, né? Eu vou obter aqui a energia próxima de 127, de 115, por aí, ó. Tá? Então tá aí, ó. Aí você pode perguntar: mas professor, por que não está dando 110 exato? É porque você não tem realmente 110, sempre tem uma defasagem um pouco mais para cima. Geralmente a gente considera que toda a energia AC ela tem uma defasagem de corrente que varia entre 5 a 15% a mais. Então poderia até dar aí 127 volts ou 130 volts. Agora se desse 30% a mais, 50% a mais, estivesse dando aí, sei lá, 170 volts ou 156 volts, aí eu estou com sobretensão, aí eu já estou com um curto em algum lugar na rede, ou uma defasagem em algum lugar na rede que está elevando a tensão. Isso pode fazer mal para o aparelho, ou para qualquer aparelho elétrico, eletrônico que você ligar, tá? Então essa margem superior, ela vai estar geralmente no limite entre 5 a 15%. Mas se você chegar a 30, 40, 50% a mais de energia, existe uma sobretensão. Lógico que em rede 220 eu vou chegar ali perto de 230. Mas se, digamos, eu estiver medindo aqui 220 e chegar lá no mostrador 300, 290, 280, então eu estou com sobretensão, tá? Se estiver acontecendo isso daí. Então uma maneira de você saber onde é que está a fase é dessa forma, né? Pegando o conector vermelho e colocando ali para saber onde está dando mais energia, ó. Ali deu 14.18,
e aqui não chega nem a dar 10. Então eu já sei que aqui é a fase onde tem a fase de energia, ali é o neutro. Bom, agora a questão do terra, né? Como é que eu vou saber que se esse terra realmente está aterrado? Bom, para isso você vai fazer assim, você vai pegar a fase, segurar a fase e colocar no terra. Tem que haver uma elevação da energia. Se não houver elevação da energia ali na fase, então é sinal que não tem terra, tá? Então bora ver aí, ó. Houve elevação, ó. Chegou a 70 volts, então é sinal que existe terra, tá bom? O terra é justamente para filtrar os excessos de carga e de corrente que existe na rede AC. Então existe o terra aqui realmente no centro, tá? Então existe um terra. Tanto que se eu colocar só o preto ou o vermelho, eu vou ter resposta aqui também, ó. Tá vendo? Eu vou ter resposta. Então, o terra geralmente quando não existe, a tua resposta é muito fraca. A resposta é 0 ponto alguma coisa. Quando não existe terra, é 0 ponto alguma coisa, tá? Agora, como tem terra aqui, a resposta é maior. Eu estou obtendo aqui da terra, com positivo, eu estou obtendo aqui da terra, ó, eu estou obtendo até 11 volts. Eu consegui 11 volts ali, tá? Então, se eu agora medir os dois juntos, você vê que eu tenho uma elevação de energia alta. Então é sinal que o terra está desviando a energia. O terra está fazendo a função dele, que é proteger dos excessos da corrente AC sobre o material que está conduzindo, tá? Ou sobre o material plástico, ou sobre qualquer material que esteja em contato com suporte ou qualquer outra coisa que transmita em forma metálica a corrente AC elétrica, tá? Então a gente já sabe como é que a gente mede para descobrir a fase, descobrir o neutro e também descobrir aonde que está o terra. Mas lembre-se que tem que estar nessas duas posições aqui, não no com, que pode danificar o teu multímetro, tá? E sempre lembrar de testar em uma potência aqui de corrente maior de tensão, maior do que a tensão que você tem na tomada. Eu recomendo sempre medir em muito distante, no caso aqui 600 volts, tá? No caso desse multímetro aqui. E não esquecer que nos importados você tem o botão para definir se a corrente é AC e DC. Não vá medir tomada em DC, que você vai danificar e explodir o seu multímetro aí, tá? Agora, só para encerrar a aula, eu vou explicar para vocês por que eu estou com esse multímetro importado, né? Principalmente esse que é digital. Porque as principais características de um bom multímetro, esse aqui só não tem uma delas, só uma que está faltando nele, tá? E existem 5 características que são importantes no multímetro, tá bom? A primeira delas é ele ter a iluminação de painel, tá? Por quê? Porque se você estiver trabalhando num ambiente escuro e faltar luz, você vai precisar de iluminação aqui. Então você tem que ter isso aqui, ó. Veja que acendeu uma luz no painel. Então um bom multímetro mesmo digital, ele tem que ter o acionamento de luz de painel, ó. Vou acionar de novo aqui, ó. Ele fica por alguns instantes. Então isso é o instante suficiente de você fazer a leitura num lugar escuro. Outra característica importante de um multímetro é você ter a lanterninha, ó. Ele tem uma lanterninha aqui, que se eu acionar, ó, você está vendo a lanterna aqui na câmera? Então eu consigo com essa lanterna iluminar alguma coisa, ou até mesmo, por exemplo, um componente, né? Eu quero ler o componente, alguma coisa do componente, então eu coloco ali, vamos ver se dá para vocês verem aqui, ó. Eu ilumino aqui o componente, né, para me ler alguma coisa dele, tá? Então tem que ter essa lanterninha. Outra característica fundamental do multímetro é ele ter o botão de hold, que é esse botão aqui. Por quê? Se você tira alguma medida no multímetro, você aperta hold e ele conserva aqui a medição para você ter ela parada aqui no teu multímetro. E se você apertar novamente o botão de hold, ele volta a liberar a medição que tinha feito, tá? Hold é justamente segurar a medição. Outra característica importantíssima de um bom multímetro é que ele tenha atrás dele a alça de elevação aqui, ó, tá? Por quê? Porque de repente você está num lugar muito alto e você não consegue ler o multímetro, você colocando isso aqui, ó, você estando abaixo da altura do multímetro aqui, onde está a minha mão, você consegue ler o que aparece aqui no visor, tá? E é importante que essa alça ela tenha furos. Por quê? Para você pendurar em algum gancho, em algum lugar, tá? De repente eu estou lá, eu estou num lugar e eu quero pendurar aqui
na porta, digamos, numa porta, numa maçaneta de porta. Então eu tenho aqui os furos para pendurar. Não só para pendurar, mas esses furos aqui também, que tem do lado, serve para mim passar uma cinta para pendurar ali no pescoço, no braço, na cintura ou até no cinto mesmo da pessoa, tá? Então é importante ter isso daqui. Outra coisa que ele não tem, infelizmente, é muito raro hoje, os que tem isso daqui, é que os multímetros eles têm uma capa de borracha que você possa colocar na metade do tamanho dele aqui. Esse infelizmente não tem essa capa. A vantagem da capa de borracha é que se você tiver medido em alta tensões e você estiver segurando e der um curto, alguma coisa, a alta tensão não passa para a tua mão. Mesmo você usando a luva de borracha, ela pode passar. Se for uma tensão acima de, digamos, 50 amperes de corrente, então pode acontecer isso aí. Tá? Então o que acontece? O ideal é você ter a capinha aqui de borracha. Esse aqui infelizmente não veio, mas o ideal é você comprar um que venha com a capinha de borracha dele. Mas você pode comprar essa capa separada do fabricante. Agora vem a questão: quais são as melhores marcas para se comprar no Brasil, dos fabricados no Brasil? Essa dica é super importante, tá, pessoal? Fabricado no Brasil, eu vou pelo tempo que eu já tive eu acho que mais de 20 multímetros diferentes na vida. Alguns perderam, outros emprestei, levaram e alguns queimaram, né? Então as melhores marcas eu vou colocar da melhor para pior, tá? A melhor marca que você pode achar é essa fabricada até aqui no meu estado que é fabricado, a ICEL, tá bom? A ICEL ela tem a vantagem que ela tem 7 certificações, a ICEL, por isso que os multímetros delas são muito bons, tá? Depois, se você for procurar uma marca tão boa quanto a ICEL, você vai procurar o Minipa, tá? A marca Minipa. Talvez no sul seja a marca melhor que existe para você comprar. Agora existe uma que é fabricada no Brasil também, mas ela tem um problema, por isso que eu deixo ela por terceira, que é a Hikari, tá? A Hikari ela tem o problema de que alguns insumos dessa marca vêm de fora, vêm de países asiáticos, e você sabe que o produto chinês ele caiu muito a qualidade nos últimos anos. Então é por isso que o Hikari ele caiu um pouco também a qualidade, tá? Mas se você não achar o ICEL ou o Minipa, compre o Hikari que você está também bem servido em relação ao multímetro, desde que tenha todas essas características e funcionalidades que a gente aprendeu no curso, tá, pessoal? Então essas são as 3 melhores marcas que você pode comprar de multímetros que existem, tá? Então fica aí um abraço do Panda, tá, pessoal? Na próxima aula que vai ter aí no YouTube para vocês disponível, depois desta, é lógico, vai ser sobre leitura de componentes via datasheet e via cores, tá? E a gente vai seguindo com o curso aí nas próximas videoaulas, às terças e quintas e domingos, tá, pessoal? Fica aí, ó, um positivo do Panda para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos aí. Até mais, pessoal.